Na virada do milênio, João Paulo II decidiu tornar pública a terceira parte da mensagem de Fátima. E muita gente especula até hoje sobre o conteúdo desse segredo, mesmo já tendo 20 anos da sua publicação. E hoje nós vamos conhecer a história dessa parte da mensagem, vamos conhecer ela na íntegra e o que a igreja tem para ensinar pra gente com esse evento tão marcante da história dela. Mas antes de começar o vídeo, a gente tem um recadinho pra você. Nós estamos ficando em casa e tem muita gente ficando em casa, então eu queria te pedir primeiro, fique em casa se você pode. E por causa disso, tem muita gente que tá passando dificuldade agora e a gente sabe que as pessoas precisam de ajuda. Pensando nisso, a gente bolou uma campanha que a gente quer convidar vocês pra vir com a gente. Há uns dias atrás, uma caroneira chamada Ana Clara sugeriu que a gente fizesse uma campanha para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento de pandemia. Então, ontem, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, nós iniciamos a campanha com a hashtag Eu Posso Ajudar. O que consiste essa campanha? A campanha consiste no seguinte: você pode ajudar de duas formas. A primeira é você ajudar aí na sua comunidade, na sua cidade, as pessoas que estiverem mais precisando, seja com alimento, seja com dinheiro. E a segunda forma de ajudar é doar durante todas as transmissões da Santa Missa que estão acontecendo aqui no nosso canal no YouTube, através do Super Chat e o Super Sticker. E esse valor é você que sabe, desde 90 centavos ao valor que você desejar. E todo esse valor vai ser revertido em compra de cestas básicas que serão doadas para as famílias mais necessitadas aqui da nossa região. Isso vem de encontro a um pedido do Papa, que pediu para todos nós no dia 14 de maio se unir em oração, jejum e obras de caridade. Então, que tal a gente ajudar nesse período de pandemia? Combater o coronavírus também é ajudar aqueles que mais precisam. Esse tempo é um tempo que a gente precisa se ajudar. Tá difícil para todo mundo, mas tá mais difícil para uns do que para outros. Então, bora se juntar nessa. Pois então vamos começar pelo nome correto. O nome certo é Terceira Parte da Mensagem de Fátima e não Terceiro Segredo de Fátima, porque tornar a mensagem oculta foi uma decisão da igreja, não foi de Nossa Senhora. Então o segredo não é dela, entendeu? Então não tem segredo, é Terceira Parte da Mensagem de Fátima. E para recapitular aqui, as duas primeiras partes da mensagem se referem à visão do inferno que os pastorzinhos tiveram, e a segunda parte foi a respeito da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria para que ela não espalhasse os seus erros pelo mundo. Os pastorzinhos de Fátima receberam a mensagem em 1917 e eles guardaram para si, na cachola mesmo. Só depois de muito tempo foi que Lúcia, a única sobrevivente dos três, escreveu a pedido do bispo de Leiria os trechos da mensagem. Dessa forma, a primeira e a segunda parte foram publicadas baseada no manuscrito que a irmã Lúcia escreveu em 1941. Já a terceira parte da mensagem só foi escrita por ela em 1944 e desse trecho da mensagem só existe um manuscrito. Esse único manuscrito foi guardado pelo bispo de Leiria desde 1944 até 1957, quando ele decidiu mandar para o Vaticano para que fosse guardado no Arquivo Secreto do Santo Ofício, ou como Dan Brown gosta de chamar, o Arquivo Secreto do Vaticano. 2 anos depois, em 1959, esse trecho da mensagem foi enviado para o Papa João XXIII para que ele pudesse ler. Ele leu e disse que rezaria para tomar a decisão sobre o que deveria ser feito a respeito da mensagem. Pois então, ele tomou a decisão de manter a mensagem guardada, porque talvez o mundo não tivesse preparado para ouvir o que ela tinha para dizer. O tempo passou e em 1965 o Papa Paulo VI também teve acesso ao conteúdo da mensagem, mas assim como o antecessor dele, ele não quis que isso fosse colocado de maneira pública e voltou o documento para o Arquivo Secreto do Santo Ofício. O documento ficou guardado lá de 1965 até 1981, quando então Papa João Paulo II pediu para ver o conteúdo da mensagem. Ele pediu para ver logo após o atentado que ele tinha sofrido no dia 3 de maio de 1981, que ele foi alvejado pelo Aliaca, e em julho daquele ano ele pediu para ler o conteúdo da carta. João Paulo II, depois disso, continuou deixando a carta como oculta, mas ler essa mensagem interferiu muito na maneira como ele levou o pontificado, e depois de ler, ele começou a empenhar esforços para que a vontade de Nossa Senhora fosse cumprida e que fosse de fato consagrado todo mundo ao Imaculado Coração dela. Depois de diversos eventos de consagração e de diversas coisas que João Paulo II
II fez, a própria irmã Lúcia, no ano de 1989, pessoalmente confirmou que o desejo de Nossa Senhora havia sido cumprido e que o mundo havia sido consagrado da maneira como ela desejava. Isso serve para que a gente possa colocar uma pedra sobre esse assunto, porque existem muitos teóricos da conspiração que dizem que na verdade a mensagem não foi entendida direito, que a consagração não foi feita da maneira que deveria ser feita, mas a própria vidente já confirmou isso em novembro de 89. Então, encerra o assunto, o mundo foi de fato consagrado do jeito que Nossa Senhora queria, pelo Papa João Paulo II. Bom, dito isso, já deu para entender mais ou menos a história de como ela ficou guardada a 7 chaves, e antes da gente poder entrar diretamente no assunto, vale lembrar que a irmã Lúcia escreveu a próprio punho algumas considerações, algumas orientações para que nós pudéssemos compreender a mensagem. São 4 parágrafos bem curtos que eu vou ler com você e vou interpretar para a gente poder ver o texto no espírito do texto mesmo. Ela diz o seguinte: a terceira parte do segredo refere-se às palavras de Nossa Senhora. Senão, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Então, tudo que nós vamos ver a respeito do terceiro segredo tem a ver com isso, tá? Não é isso, mas tem a ver com isso. A terceira parte do segredo é uma revelação simbólica que se refere a este trecho da mensagem, condicionada ao fato de aceitarmos ou não o que a mensagem nos pede. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo. Entenda aqui uma coisa, o que a Lúcia está falando é que a mensagem de Fátima, ela não é uma previsão do futuro, e é um aviso para que nós tomemos a nossa atitude. Então, não é uma previsão do futuro, mas é um alerta do que pode acontecer se não forem tomadas as atitudes cabíveis. Porque não temos atendido a este apelo da mensagem. Verificamos que ela se tem cumprido. A Rússia foi invadindo o mundo com seus erros. E se não vemos ainda, como fato consumado, o final dessa profecia, vemos que para aí caminhamos a passos largos. Se não recuarmos no caminho do pecado, do ódio, da vingança, da injustiça, atropelando os direitos da pessoa humana, da imoralidade, da violência, etc. Ou seja, Lúcia fala que demorou sim um tempo para que fosse cumprido o que Nossa Senhora pedia, mas não significa que tudo que há de ruim aconteceu, tá? Mas que estamos a passos largos nesse sentido. Pelo menos estavam na época que ela escreveu a carta. E não digamos que é Deus que assim nos castiga, mas sim que são os homens que para si mesmos se preparam ao castigo. Deus apenas nos adverte e nos chama ao bom caminho, respeitando a liberdade que nos deu, por isso os homens são responsáveis. Pois então, visto isso e visto que a gente não vai passar pelo primeiro e segundo segredo, o que diz de fato o terceiro segredo de Fátima e qual era essa visão? Eu vou passá-la com vocês aqui na íntegra, letra por letra, para a gente ver exatamente o que foi que a irmã Lúcia escreveu. A terceira parte do segredo, revelada a 3 de julho de 1917 na Cova da Iria, Fátima. Escrevo em ato de obediência a vós, Deus meu, que mo mandais por meio de vossa excelência reverendíssima, o Senhor Bispo de Leiria, e da vossa e santíssima mãe. Vale lembrar, um bom católico sempre é obediente ao clero, sempre é obediente ao seu bispo. Aqui a gente vê Lúcia agindo como todo católico deve agir. Eis o texto da mensagem de Fátima. Depois das 2 partes que já expus, os segredos anteriores, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo em a mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que parecia iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se vêem a pessoas no espelho que lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo do qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora feito de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia ruínas, e meio trêmulo, com andar cintilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim sendo, foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regalia
regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Você deve ter reparado que esse texto está com alguns erros de pontuação, alguns erros de escrita, e vale lembrar que esse é o texto original, porque a irmã Lúcia escreveu em português. Por que tá assim? Porque esse é exatamente o texto que ela escreveu ipsis literis, do jeito que ela colocou no papel. E essa foi a mensagem que João 23, Paulo VI e João Paulo II leram e quiseram voltar para o arquivo secreto do Vaticano, tornando público somente na virada do milênio, mais ou menos há 20 anos atrás. Os outros dois videntes, Francisco e Jacinta, foram beatificados no dia 3 de maio de 2000. E algum tempo antes, João Paulo II enviou uma carta para a irmã Lúcia, dizendo que enviaria para falar com ela o Monsenhor Bertone. Ele iria fazer uma série de perguntas a respeito da aparição para que ela pudesse detalhar um pouco mais o que foi que aconteceu naquele dia e como se deve ser interpretada a mensagem. Bertone foi, conversou com ela e a descrição de como foi essa conversa tá no link da descrição para que você possa ver com mais detalhes. Não somente a descrição, mas também a carta que João Paulo II mandou para ela avisando que o Monsenhor Bertone ia visitar. Mais ou menos ao mesmo tempo em que os beatos foram beatificados, João Paulo II tornou pública a mensagem de Fátima e com ela também a interpretação teológica oficial da igreja, que ficou a cargo do prefeito da Congregação para o Clero, que é um cardeal que eu acho que você deve conhecer, cardeal Joseph Ratzinger, que você deve conhecer como Bento XVI. E ele fez a explicação que eu vou passar aqui para vocês, para a gente poder aprender um pouco mais do que significou essa mensagem de Fátima para a igreja. Antes de fazer a análise profunda, Bento XVI ele explica alguns conceitos para que a gente consiga entender alguns pontos da aparição. A primeira coisa que ele explica é a diferença de revelação pública para revelação privada. A revelação pública é o que a gente encontra na Sagrada Escritura. É Deus se revelando ao povo de Deus, culminando em Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnado, ele é o máximo da revelação. Então, a revelação pública, ela é a revelação do próprio Deus que se mostra para nós. Nada pode ser contrário à revelação pública. E ela é a principal. Então ele vai explicar que a aparição de Fátima, na verdade, é uma revelação privada. Então, por ser uma revelação privada, primeiro, ela não acrescenta nada de novo à doutrina católica. Segundo, ela só é válida porque ela nos direciona à revelação pública. Ela nos revela a Jesus. Então, se a mensagem ela não é centrada em Cristo, se ela não nos leva para Cristo, não tem como ela ser uma mensagem verdadeira. Esse, inclusive, é um dos principais critérios para definir se uma aparição é real ou não. E em terceiro, uma coisa que eu acho que você não sabe disso e você pode até se chocar. Bento XVI vai explicar que a mensagem de Fátima, e como qualquer outra aparição da história da igreja, é um auxílio opcional da fé. Isso significa que o católico pode crer e pode utilizar disso para alimentar a própria fé, mas ele não é obrigado a fazer isso. Ou seja, acreditar nas aparições é opcional. Você acredita se você quiser. Se você não acreditar, provavelmente vai ser um auxílio a menos para você, mas você não deixa de ser católico por causa disso, entendeu? E aí então, entendido isso, vamos passar agora para interpretação do Bento XVI. Cardeal Joseph Ratzinger, embora seja a mesma pessoa, disse que o anjo que estava empunhando uma espada de fogo remete a imagens análogas ao Apocalipse e remete a toda a destruição que o homem está causando em si mesmo, com guerras, mortes e etc. Basicamente, entre aspas, o que ele falou é que ela representa a ameaça do juízo sobre o mundo e a possibilidade de que esse mundo acabe em cinzas. Em contraste com isso, tem o brilho de Nossa Senhora e o brilho do próprio Deus que ilumina todas essas cinzas e essa tristeza. O significado disso seria que o oposto à destruição seria a própria presença da Virgem Santíssima e de Deus. E o anjo gritando penitência tem um caráter muito importante, porque é somente nesse anjo que você vê algo de imperativo, mandando fazer algo. E ele diz penitência, penitência. Presta atenção. Bento XVI vai explicar que esse anjo gritando penitência é a prova de que a aparição não é uma previsão do futuro, mas sim algo que está mostrando o que pode vir a acontecer, mas que pode ser mudado. Quando o anjo grita penitência, ele está exortando a nós para que nós façamos penitência, para que nós possamos viver uma situação diferente daquela mostrada na aparição. Então, o que a aparição mostra é o pior caso possível, mas não significa de fato o que vai acontecer ou o que aconteceu.
aconteceu. Se a aparição vai se tornar real, nesse sentido catastrófico, vai depender da gente. E isso mostra o caráter divino da aparição, porque ele nos remete ao bem. Ele nos chama a tomar uma atitude com relação a todo esse mal e que nós possamos reagir para que o bem possa reinar. Então ele deixa claro que qualquer avaliação fatalista da aparição de Fátima, tentando colocar ela como uma previsão do futuro catastrófica ou uma possível visão do fim dos tempos, não passa de pura análise equivocada. Fátima não está aqui para isso. O Papa caminhando junto com o clero e os religiosos em meio às ruínas e passando pelos corpos dos cadáveres simboliza a via sacra que a igreja passou ao longo do século XX e como ela foi perseguida por várias vertentes, seja o islamismo, seja o comunismo, como vários cristãos morreram nas mãos desse povo nesse período tão conturbado da igreja. Eu não sei se você sabe, mas o século XX é considerado o segundo século mais tenebroso na vida dos cristãos em número de mortes e de mártires. O século XX foi muito impactante nesse ponto, porque ele foi muito doloroso para os católicos. Já a montanha e a grande cidade destruída ao redor simboliza a vida que nós vivemos hoje em dia, os tempos atuais, a história do mundo hoje, e mostra o caos que nós estamos vivendo depois de tantas guerras e de tanta polarização, discussão e falta de acordo, falta de diálogo, falta de compreensão. Como que o ser humano está dilacerado por conta disso? É isso que simboliza essas cidades que estão do lado. Já a cruz que fica em cima da montanha simboliza a direção, a meta para onde a história da humanidade caminha. E isso é interessante porque essa visão mostra que a cruz de Cristo, na verdade, era o fim maior de toda a visão. A visão de Nossa Senhora de Fátima, ela está toda em volta da cruz de Cristo. E ela traz para a gente também o entendimento de que dentro de morte sempre há salvação. A cruz, ela é um símbolo de morte e de salvação ao mesmo tempo. Por isso que ela simboliza tanto para o cristão, porque ela traz essas duas ideias muito concatenadas. Ela traz a morte de Cristo e traz a redenção dos homens. Então, em meio a toda essa cidade que queima, que pega fogo, lá no fundo tem a cruz de Cristo para mostrar que a salvação vem mesmo que a destruição aconteça. Bento XVI também vai explicar que o Papa que está subindo as montanhas, na verdade representa todos os papas que passaram pelo século XX, começando por Pio X até João Paulo II. Ali você tem a representação de todo o calvário da igreja. E de certa forma, não de maneira específica, mas o Papa que é fuzilado no final seria o João Paulo II. Ele vai passando por todos os papas até que no fim está ali João Paulo II sofrendo o atentado. Mas vale lembrar, a visão de Nossa Senhora de Fátima não se resume somente ao atentado de João Paulo II. Isso é um erro. Ela representa todo o século XX da igreja. João Paulo II talvez seria o momento ápice de tudo isso, mas não é ele o ponto principal de toda a aparição de Nossa Senhora. A própria irmã Lúcia também chegou a comentar que ela imaginava que era o Papa, e na interpretação do Bento XVI acaba sendo mesmo, porque ele está na frente guiando todo o povo de Deus. E também ela diz que ela não tem certeza de qual Papa era, porque Nossa Senhora não revelou qual Papa era, e ela também não revelou se seria um Papa em específico. Bento XVI deixa isso bem claro. A aparição se refere a todos os papas do século XX, não especificamente a João Paulo II, como a gente costuma muito dizer. E a aparição, ela termina com a imagem de anjos segurando regadores de cristal e colhendo o sangue dessas pessoas que morreram aos pés da cruz e regando nas almas que subiam ao céu. E isso é uma visão teológica muito, mas muito refinada. Mais refinada do que uma criança conseguiria ter. O sangue que é despejado aos pés da cruz, o sangue dos mártires, ao ser despejado aos pés da cruz, se une ao sangue de Cristo. Basicamente, o que ela está se referindo aqui é ao tesouro da salvação. Isso não é o que o Bento XVI está falando, mas a interpretação que ele coloca é basicamente essa. O tesouro da salvação, que faz parte da economia da fé, todo o sangue e o sofrimento dos mártires unido ao sangue de Cristo. É a comunhão dos santos que a gente reza no credo. E quando eles regam isso em cima das almas, deixa muito mais claro esse ponto. Os mártires arrastam pessoas para o céu. Então, embora seja um tanto macabro, se você olhar aqui para isso, você vai ver que é extremamente esperançoso. Tertuliano dizia que sempre na igreja, quando se há mártires, há também uma semente
semente de novos cristãos. A igreja cresceu no sangue dos mártires. E sempre depois de grandes martírios vieram grandes momentos de primavera para a igreja. Porque o sangue dos mártires rega esse jardim da fé. Eu tô meio poético aqui hoje, mas só para você poder entender bem a lógica. Se o século XX foi cercado de grandes mortes, muito provavelmente isso é um sinal de esperança de que os próximos séculos sejam frutuosos para a igreja. Porque em cima dos mártires há também almas surgindo. Essa é a principal mensagem que ele traz para o final. Se a igreja sabe lidar com o que está acontecendo no século XX, é bem provável que nós teremos momentos maravilhosos para frente. E embora seja um tanto estranho, Nossa Senhora de Fátima traz uma mensagem de esperança para nós. E eu acredito muito que você nunca deve ter pensado por esse lado se você conhecia a mensagem de Fátima. Eu, por exemplo, não tinha pensado assim. E Bento XVI ele traz um novo olhar, uma nova perspectiva em cima disso que a gente está vendo, de sangue e morte. Não, a gente está falando de esperança. E para concluir, Joseph Ratzinger deixa claro algumas coisas. Primeiro, é muito provável que tudo o que Nossa Senhora previu e viu, hoje em dia faz parte do passado. É bem provável que toda a aparição de Nossa Senhora já tenha se completado e já tenha se concluído no próprio século XX. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual João Paulo II tornou pública a aparição. Outro ponto que ele deixa claro é que a aparição de Nossa Senhora de Fátima não é uma visão do fim dos tempos e não tem nada a ver com isso. Se você acredita que Nossa Senhora de Fátima fala sobre o fim dos tempos, você está tendo uma visão equivocada. A aparição de Fátima, inclusive ele usa esse termo, não está aqui para servir a nossa curiosidade. Ela não serve para alimentar a nossa curiosidade, mas para alimentar a nossa alma. É bem diferente uma coisa da outra. E ele encerra com uma mensagem maravilhosa. Quando ela diz que o meu imaculado coração triunfará, ela diz nada mais, nada menos do que o próprio Cristo disse. E Bento XVI ele faz uma boa avaliação disso que eu gostei demais. Ele fala o seguinte: Nossa Senhora mostra para nós, todo o coração que está aberto para Deus sempre triunfará. O coração de Nossa Senhora triunfa porque ela está aberto para Cristo. Se o nosso coração se abre para o Senhor também, ele também triunfa. Nossa Senhora diz que o coração dela triunfará para dar exemplo para nós, para que o nosso coração esteja aberto para o Senhor, como o dela também está. Afinal de contas, é Cristo que venceu o mundo. Se o coração imaculado de Maria vai triunfar, é porque ela está junto do coração que venceu o mundo. Coragem, eu venci o mundo. Gente, eu sei que esse vídeo demorou para sair, foi muito complicado para fazer, mas olha que mensagem maravilhosa a igreja traz pra gente com a mensagem de Fátima. É realmente algo que encanta e que toca o coração, é de verdade mesmo. Eu queria muito te convidar mais uma vez, leia o documento que tá aqui embaixo, vai valer muito, mas muito a pena mesmo. Se eu te falei alguma coisa que você não sabia, clica no joinha porque vale a pena, se inscreve no canal e a gente se encontra aqui direto, beleza? Mais vezes, espero que você tenha gostado desse novo formato, agora o período de quarentena, e a gente vai se encontrando mais aqui porque a gente tem muito para crescer na fé. Beijo no coração e tchau!